Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, um canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída como deve ser. E ainda mais quando tem vitória do Palmeiras! 4-0. 4-0. Boa. Vamos falar um pouquinho do jogo? Cara, primeiro, né, a gente tem que dar todos os créditos aqui ao canal que acertou o ataque, a dupla de ataque. A gente não falou do Emiliano Martinez, que poderia entrar no lugar do Aníbal. Entrou, jogou muito bem, fez uma excelente dupla ali no meio de campo junto com o Evangelista. Mas a gente apostou que o Abel entraria com Flaco Lopes e Vitor Roque logo de cara e deu certo, ele entrou e ele mandou ver e Palmeiras jogou muito bem, né? Então, ontem o jogo começou, né, eu acho que a grande sacada foi essa do Abel ter entrado com os dois atacantes, que na verdade não foram dois atacantes, né? A gente viu durante o jogo inteiro o Flaco Lopes recuando para fazer ali, né? Vamos até usar aqui o Flaco Lopes recuando para fazer, né? Aqui, ó. Essa armação de jogadas atrás do centroavante. Então, o Palmeiras trabalhou quase como que um 3-4-2-1, né? Um 3-3-3-1 com o Sousa um pouquinho avançando e fechando a linha de 4 no meio de campo. O Palmeiras trabalhou muito bem, o Maurício jogou... Maurício, eu senti ele um pouco perdido, até por isso ele saiu logo depois do intervalo, né? Acho que o Abel deve ter percebido isso. Acho que o Maurício é aquele cara que, assim, ele teve liberdade e ele caía mais pelo lado direito, para o Sousa cair mais pela esquerda e o Flaco ficar mais centralizado ali, os três municiando o Vitor Roque. Não dá para dizer que o Maurício fez uma péssima partida ou uma partida ruim. Por quê? Porque é coisa nova, eles estão se adaptando e perto do que o Flaco jogou e do que o Vitor Roque jogou, né? Não dá, né? O Flaco realmente foi o melhor jogador da partida e jogou acima do que ele normalmente joga. Então isso dá uma ofuscada no restante dos jogadores, principalmente de meio de campo. Porque o Flaco fez esse quinto homem de meio de campo, né? Ainda que ele fosse o segundo atacante, ele mais recompunha, ele mais auxiliava no processo de armação das jogadas do que necessariamente entrava como finalizador. Ele fez a função que a gente espera do Veiga. Ele jogou exatamente na função do Veiga, né? Foi exatamente o que ele fez. Ele fez as vezes do Veiga ali quando o Veiga, nos bons tempos, estava jogando e jogando bem, né? Agora a gente precisa encaixar, treinar mais esse time, encaixar para que esse time se desenvolva bem, porque acho que é uma formação muito boa, tá? Acho que é uma formação muito boa. E ainda assim, com essa formação, a gente ainda tem no banco de reservas Felipe Anderson, que entrou e eu achei que entrou bem ontem. Tem o Alan, que também entrou e achei que entrou bem ontem. Tem o Facundo, tá? Que entrou, achei que não jogou mal, mas também não acrescentou absurdo, né? Então, a gente tem os três, ainda ficou o Aníbal Moreno para fazer ali, e com a chegada de novos jogadores teremos novas possibilidades, tá? Mas basicamente a formação foi essa e eu acho que funcionou bem. No primeiro tempo, logo de cara, assim, logo nos primeiros minutos, a gente já viu essa aproximação do Flaco com o Vitor Roque e muitos de nós, eu vou me incluir nisso, muitos de nós talvez pensássemos que pudesse ali haver uma competição entre os dois no sentido de, eu vou ser fominha, eu não vou passar bola, não, eu quero marcar gol. Por quê? Muito por conta do pênalti que o Flaco bateu, que o Vitor Roque foi lá pedir para bater também e tal. Então tem essa coisa, né, da disputa por posição. Mas, cara, o que a gente viu ontem não foi isso. A gente viu ontem os dois jogando juntos de maneira integrada, realmente. Cara, eu não sei quem foi o santo que fez isso, mas tá aqui os meus parabéns. Tá aqui os meus parabéns. Eu repostei e eu não tenho como dizer, né? Até coloquei o loginho do Pacto Alviverde. Eu não sei de quem
quem que fez a imagem, tá? Mas eu peguei a imagem do Donati. Eu peguei a imagem do Donati, tá? Obrigado, Donati. Conteúdo fantástico. Inclusive, tenho amigos corintianos que te seguem e falam que você tem um conteúdo muito bom. Eu peguei a imagem do Donati. Romário e Bebeto. Copa de 94, com o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né? Romário Roque, ou Vitor Romário e o Flaqueto, ou Bebeco, né? O Bebeto com o Flaco e o Romário com o Vitor Roque. Cara, é lógico que é uma grande brincadeira, né? Só para ilustrar uma dupla de ataque top e tal. Não tem comparação Romário e Bebeto com Vitor Roque e Flaco Lopes. Não tem comparação, esquece isso daí. É só uma brincadeira para lembrar, né? Botaram também Edmundo e Evair aí, Flaco Lopes e Vitor Roque, também não tem comparação nenhuma de qualidade de futebol, mas é só para lembrar as duplas, né, de futebol. E achei fantástico na hora, eu já falei, meu, caraca, eu vou subir isso daí. E aí joguei e tal, vou deixar a imagem aqui também. E, meu, foi muito bom, porque logo no começo a gente viu o Flaco Lopes brigando pela bola e já tocando, lançando, né, fazendo aquela aproximação com o Vitor Roque, fazendo aquele jogo de 1-2, que, meu, eu cansei de pedir, aquele jogo de 1-2 rápido, porque isso atrapalha demais, para quem é habilidoso, para quem sabe fazer para quem é habilidoso e tem explosão, né, movimento rápido, mudança de direção rápida, deslocamento rápido, que é uma característica muito forte do Vitor Roque, né? E o Flaco, que tem uma visão de jogo muito boa. Cara, nessa aproximação, Vitor Roque derrubado na área pênalti. Perfeito. O Gomes vai lá e marca o que é de se estranhar. Não, vamos parar com isso de pênalti. Mas o Gomes marca, bate o pênalti, marca como tem que ser, como deve ser. E aí se torna o zagueiro com o maior número de gols marcados na história da Libertadores. Cara, a história do Gomes, a história que ele construiu no Palmeiras é impressionante, é digna de um dos maiores da nossa história de todos os tempos, tá? Eu sei que a gente tem grandes zagueiros na história, mas eu acho que o Gomes hoje, se não é o maior, ele com certeza está no mesmo nível dos outros tão grandes quanto, tá? E aí a gente segue o jogo, Universitário, né? Quando o Universitário começou a entender o que estava acontecendo e como poderia fazer, o que rolou, Palmeiras de novo ali, ó, tum, 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 toque, toque, toque rápido, mudança de direção, aproximação, e o Vitor Roque deixa o Flaquito, nosso Flaco, na cara do gol. O Flaco sai na cara do gol, limpa e bate com qualidade. Não foi um gol de sorte, foi um gol de quem sabe o que está fazendo ali naquele momento. Fantástico. 2-0 no placar. E aí começa o Universitário, a vir buscar, e é normal, perdendo 2-0 é normal que o Palmeiras levasse sofresse algum perigo, né? Que o Universitário fosse para cima, e foi para cima, e nossa defesa tirando bola, até que uma das bolas, o Piquerez domina, sai numa jogada rápida e faz um lançamento pro Vitor Roque. Que, cara, fantasticamente, e esse é o Vitor Roque, tá? Esse é o Vitor Roque que a gente viu lá no Atlético Paranaense, que foi o Vitor Roque que o Barcelona comprou. Esse é o jogador. É o jogador de arrancada, de lance em profundidade, de corte, drible de corpo rápido. Esse é o jogador que a gente viu jogar lá há um tempinho atrás e que o Barcelona viu. Esse é o jogador. Então, quando o Piquerez faz esse lançamento e ele finge que vai correr para a lateral e corta para o meio, acabou o zagueiro. O zagueiro fica perdido, não sabe mais o que vai fazer, ele dispara, pega a bola e enfia um petardo de perna esquerda com raiva e mete o gol. Por que com raiva? Porque há minutos atrás, talvez um lance atrás, aconteceu um lance muito parecido, onde ele tentou driblar o goleiro. E aí, em velocidade, para driblar o goleiro na cara do gol, e o goleiro fez um abafa, não foi só erro do Vitor Roque, tá? Aliás, eu nem acho que foi erro do Vitor Roque. O goleiro faz um abafa
Perfeito. Para quem eu já dei treinamento de goleiro, para quem vê os treinamentos de goleiro, é pior pro atacante quando o goleiro sai de uma vez do que quando o goleiro vai fazendo devagarinho. Porque quando vai fazendo devagarinho, você consegue fazer o que o Vitor Roque tentou fazer, que foi dar aquela driblar para encobrir. Não tem como. Ele saiu de uma vez e ele sai de uma vez, pega o Vitor Roque, quando o Vitor Roque levanta a cabeça, ele já tá em cima, e aí não tinha nem como jogar por cima, nem como driblar, e o goleiro vai, pega, faz uma grande defesa. Tá? Então, no lance do gol, que é na sequência, o Vitor Roque com raiva, pum, mete um petardo de esquerda e arrebenta com a rede fúria, a bola sai de start, mentira. E é isso, tá? Então 3-0. E aí o final do primeiro tempo ele segue dessa maneira, né? Ele segue ali com jogadas, o Palmeiras tentando buscar bastante esse meio de campo, e o Universitário apertando na intermediária, mas assim, nenhum lance de perigo, todos os lances assim, a defesa tira, o Everton faz uma defesa tranquila, e aí a gente vai para o segundo tempo. E aí a gente volta para o segundo tempo com a mesma formação, não teve alteração, e a gente consegue fazer todo o jogo, a gente consegue fazer, potencializar todo o time, manter a mesma estrutura do primeiro tempo. Né? E aí a gente segue tranquilo, sem problema algum, para poder fazer o quarto gol. Tá? Então, Palmeiras... E aí o Palmeiras, num lance ali, de meio de campo, de trabalho, né, de bola, o Piquerez, ele vem e dá um chute, chuta a bola, né, ele pega, arruma, chuta a bola bate na trave, a bola quica na frente do goleiro e bate na trave. Se aquela bola fosse na direção do gol, seria gol, porque o goleiro estava vendido na jogada. A bola quica na frente do goleiro, passa por cima, bate na trave e na volta sobra pro Flaco Lopes só dar uma escorada tranquilinha ali, ó, de cabeça, num cabeceio, gol. Flaco Lopes faz o segundo gol no jogo e finaliza ali já não tinha mais o que o Universitário fazer. O Palmeiras ainda teve chance de fazer outros gols, né, para aumentar o placar, mas foi suficiente. O Universitário ainda tentou ali no finalzinho tentar botar ali mais uma pressão, mas não tinha como. O time do Palmeiras estava muito bem estruturado, né? Lembrando que quem jogou foi o Mikael e o Murilo ficou no banco. Eu sei que vocês têm um problema, né, puto, Mikael, não sei o quê, por que o Murilo não voltou? Cara, eu acho que foi uma decisão acertada do Abel, e eu esperava que o Murilo já voltasse como titular nesse jogo, mas eu acho que foi uma decisão acertada do Abel, e vou explicar para vocês rapidamente. Cara, o Mikael precisa de confiança. Agora, ainda mais agora que... Porque assim, o Abel ele tá acompanhando os treinos e ele tá vendo o quanto os jogadores desempenham, ele tem visto o quanto os jogadores têm de desempenho e se empenham para jogar, para fazer parte do elenco, para fazer parte do grupo. Então, com certeza, ele sabe que o Mikael não é um Zé Ruela, né? Não é um cara que, tipo assim, descartável. E aí o que ele tá fazendo é deixar o Mikael ali, não porque o Mikael é excepcional e porque ele conquistou a vaga, ele é o titular, não, mas para dar confiança. Ainda mais no momento que o Mikael vem de alguns jogos com algumas falhas bestas até, ele deu confiança, né? Um jogo relativamente tranquilo. Eu esperava que fosse no máximo uns 2-0 e que não ia ser tão fácil, mas foi mais fácil do que eu esperava e foi 4-0. Então, o Abel enxergando isso, ele deixou o Mikael justamente para o Mikael ganhar confiança. E eu acho isso importante, tá? Acho isso importante. De repente, por que não entrou o Aníbal e entrou o Emiliano? Justamente porque o Emiliano precisava de rodagem. E o Aníbal, após o lance da cabeçada,
Ele foi mantido na equipe, ele não foi sacado. Então ele não saiu ontem por problemas técnicos ou por escolha técnica, ele saiu talvez para ser poupado para voltar domingo contra o Botafogo. A gente vai ver isso, né, ao longo da semana. Então acho que o Palmeiras fez uma excelente partida, tá? É óbvio que quando... E aí, né, todo mundo que torce contra, enfim, que não quer ver o bem do Palmeiras, vai falar que o time era ridículo, que o time era muito fraco, que isso, que aquilo, aquilo outro. Mas, cara, esse time jogou com o River Plate e deu um sufoco no River Plate. Tá? Esse time lá na casa do River Plate deu um sufoco no River Plate. Esse time se classificou em segundo colocado do grupo, de um grupo extremamente difícil, tá? Então, não acho que é assim tão horrível, não, tá? Eu acho que o Palmeiras passou a entender um pouco melhor qual o desempenho de jogo. Sim, ontem nós tivemos ali Flaco e Vitor Roque numa noite de bem com a vida e funcionou e deu certo. E agora é trabalhar isso para que isso se prolongue e cada vez mais melhore, tá? Beleza? Então, análise do jogo, análise um pouco mais técnica e tática do jogo. Beleza? É isso, galera. Ó, deixa seu like, se inscreve no canal, vem trocar uma ideia com a gente, deixa um comentário. Contra o Botafogo, mantemos o time que jogou ou a gente faz alguma alteração? Eu manteria Flaco e Vitor Roque, hein? Beleza? Galera, valeu, hein? Bora, tamo junto. Avante palestra!